Vamos agora ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Agora, ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática e, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. É perceptível, então, que existe uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando intenso preconceito e exclusão. Em função dos fatos supracitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro, pois, que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Nesse parágrafo, vemos que o foco é mostrar a questão do preconceito em torno de causas e consequências, no sentido de relacioná-los à existência de estigmas atuais em relação às doenças mentais no Brasil. O texto, neste parágrafo, começa com essa expressão que dá a ideia de ordenação, em primeiro lugar, sugerindo que haja, na verdade, várias situações, vários itens que se possam enumerar a respeito desse tema, e esse é o primeiro deles que será apresentado pelo autor. Logo em seguida, nós vemos que expressões de causa e consequência são utilizadas para indicar essa relação existente entre preconceito e estigma atual. Esse preconceito causa é histórico e é feita essa relação histórica por meio de uma articulação com o período da Idade Média. É importante ressaltar que essa expressão e, consequentemente, é uma espécie de redundância, uma vez que poderia ser somente o e ou somente a palavra consequentemente. O mesmo acontece adiante com outras expressões que eu já vou salientar. Em seguida, é feita também uma relação de conclusão, no sentido de que o autor, uma vez mostrando o exemplo histórico, alusão histórica, relacionando causa e consequência do problema, conclui suas ideias, utilizando para isso, então. Depois, ele desdobra esse tema, estabelecendo uma nova relação de causa e explicando essa relação por meio das expressões como e por exemplo. Nesse caso, também poderia ser utilizada ou somente a expressão como ou somente a expressão por exemplo, evitando uma redundância. Ademais, a expressão ou seja fortalece a explicação que é feita em como e por exemplo, de modo que fica ainda mais elucidada. E por fim, novamente, o autor conclui o texto desse parágrafo com a expressão pois, posposta ao verbo. Resumindo, o primeiro parágrafo do desenvolvimento aborda o tema à luz das causas e consequências da marginalização das pessoas com transtornos mentais. As expressões, como nós observamos, são as expressões indicativas de causa, já que, em função dos consecutividade e, consequentemente, conclusão, então, pois, elucidação, como, por exemplo, ou seja. Reitero, então, a importância das expressões auxiliares da escrita na organização desses argumentos que, após selecionados, precisaram ser relacionados em ideias de causa, consequência, elucidação e conclusão ao final do parágrafo. Vamos agora ao segundo parágrafo. Ele já começa com além disso
estabelecendo informações a mais do que já foi argumentado. Então, há uma relação clara entre este parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo anterior, dando uma informação a mais, progredindo o tema já retratado no parágrafo anterior. Ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informações sobre transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acorrentados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Dessa forma, é notório que, em situação análoga à metáfora abordada, os brasileiros sem acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais vivem na escuridão, isto é, na ignorância, disseminando atitudes preconceituosas. Logo, é evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma relacionado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Vemos então que, para além de ser uma informação a mais, há uma relação com um outro repertório, no caso, o mito da caverna. A comparação é feita no sentido de que, assim como na caverna, as pessoas da realidade brasileira não têm conhecimento sobre algumas informações referentes aos transtornos mentais, e por esse motivo compreendem esses transtornos de maneira equivocada, gerando o estigma. Para isso, são utilizadas expressões de conclusão, nesse sentido, portanto, dessa forma, logo, e expressões que ajudam a elucidar e a afirmar a importância dessa análise feita. É o caso de isto é e é evidente. É importante também observar a ênfase dada à condição dos brasileiros, por meio dessa expressão sem, os brasileiros sem acesso aos conhecimentos, os brasileiros nessa condição. E, inclusive, há uma explicação sobre a relação entre essa condição e o aumento do estigma em relação às doenças mentais. Vejamos aqui um resumo de tudo isso. Segundo o parágrafo do desenvolvimento, adiciona uma nova informação em relação ao primeiro, aborda o tema à luz da falta de conhecimento da população sobre ele e do preconceito existente, e as expressões auxiliares da escrita que contribuem para essa abordagem são adição, além disso, logo no início do parágrafo, conclusão, nesse sentido, portanto, dessa forma, logo, exclusão, somente, sem, que, como eu disse, também dá uma ideia de condição nesse caso, elucidação, isto é, afirmação, é evidente que, e causa, haja vista que. Lembrando que essa causa tem ainda como consequência a informação que é colocada sobre o aumento do estigma.